Meus irmãos, muita paz. Depois que Jesus foi crucificado, ele apareceu várias vezes aos discípulos. E numa dessas vezes, ele apareceu a 7 discípulos no mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. E Jesus fez algo, já falamos aqui outras vezes, que pouco se comenta no dia a dia dos nossos estudos. Jesus estava na praia, assando um peixe, e já tinha pães para distribuí-los com os seus discípulos. Mas ele não se apresentava com a sua forma perispirítica ou perispiritual terrena. Ele se apresentou materializado num corpo que não permitiu que os discípulos identificassem que seria o próprio Mestre. João, Pedro, Filipe pescavam, mas passaram a noite toda sem pescar nenhum peixe. E quando chegaram pela manhã à margem e encontraram aquele homem, disseram: não temos peixe. E ele disse: vocês devem voltar e jogar a rede do lado direito do barco. E os discípulos ouviram aquilo, e alguns pensaram: deve ser Jesus. Mas ninguém ousou dizer que era Jesus, porque aquele homem não se apresentava com uma forma corpórea que o identificasse. Deveria ser um homem, uma aparência mais velha, ou seja, um ancião, uma pessoa idosa, porque ele disse aos pescadores: meus filhos, ou seja, num ar de carinho, mas com um toque de quem tinha uma idade mais avançada do que eles. Meus filhos. Então os discípulos voltaram às suas barcas, ou aos seus barcos, e pescaram muitos peixes. Eu vou pedir para Marisley continuar fazendo essa leitura dos evangelhos, para que nós acompanhemos o texto do evangelho. E depois retomamos a palavra. E esse aqui também. Você quer segurar aqui? Irmãos e irmãs, muita paz. Jesus reaparece a 7 discípulos. Mais tarde, Jesus se manifestou novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos de Jesus. Disseram-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós também vamos contigo. Saíram e subiram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Quando, porém, amanheceu, estava Jesus na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes algum peixe para se comer? Responderam eles: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram a rede e já não podiam mais retirá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam distantes da terra, mas cerca de 200 côvados, foram com o barco, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas acesas e um peixe sobre elas.
e também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabais de pescar. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu entre eles, e fez o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos outros discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois que eles comeram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Respondeu-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Quebrou o clima. Vamos lá. Perguntou-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se então Pedro, porque pela terceira vez lhe pergunta: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Então disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Muita paz. Obrigado pela oportunidade de ler com você, meu marido. Tá bom. Meus irmãos, quem poderia imaginar que o grande Jesus de Nazaré, o grande profeta, depois da crucificação, ressurge e vai cuidar de lanche para os discípulos? Assar peixe e preparar o pão. Eu chego a pensar que Jesus inventou o sanduíche, pão com peixe. É a Deusdete que está ali? Oi, Dê! Há quanto tempo? Minha querida mestra Deusdete. Eu te vi dali, ó. Eu vi que você estava fazendo debaixo do abacateiro. Quem poderia imaginar que esse ser tão poderoso poderia ficar cuidando da alimentação tal qual mãe cuidadosa aos seus discípulos? Pouco se fala sobre isso, pouco se comenta sobre isso, mas a segunda parte da mensagem, em que ele solicita a Pedro que apacente as suas ovelhas, isso todos nós já ouvimos, já se comenta sobre isso, e vai ser o ponto do nosso comentário de hoje. Mas a grandeza desse nosso mestre, valorizando o cuidado. Quantas vezes nós escolhemos atividades que visam ressaltar a visibilidade, a fama, e nem sempre valorizamos o que cuida no anonimato da base dos fundamentos para que a visibilidade ocorra. Foi a segunda grande manifestação de pesca, 153 peixes, que na numerologia de Pitágoras simboliza o 9. O 9, segundo Pitágoras, simboliza o início e o fim de um ciclo. Jesus estava ali finalizando o seu ciclo terreno. E depois que ele deu que comer para os seus discípulos,
ele chamou Pedro. Pedro estava abatido moralmente. Havia negado o mestre 3 vezes, não porque se acovardou, mas ele usou de uma estratégia para não ser preso na casa do sumo sacerdote. Ele queria continuar acompanhando o mestre à distância. E foi obrigado a dizer que não conhecia, para não ser preso e perder de vista a possibilidade de solicitar a Pilatos uma absolvição. Porque a esposa de Pilatos era ligada aos fundamentos do cristianismo. Porque Jesus havia curado um filho de Pilatos de uma doença. E a mulher se converteu e avisou o marido: você tome cuidado, porque esse homem é justo, esse homem é inocente. E realmente Pilatos fez a sua parte. Mas ele foi obrigado a entregar Jesus àqueles que queriam matá-lo, que não foram os judeus. Os judeus amavam Jesus, mas foram as autoridades judaicas, aqueles que não concordavam com a ideia de que Jesus seria o Filho de Deus, o Cristo esperado. Então, mas Jesus aproveita aquele momento para reabilitar o único apóstolo que poderia ser o coordenador do seu trabalho na sua ausência, Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, o primeiro dentre os apóstolos. E ele perguntou a Pedro: Simão, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro reiterou: eu te amo, Senhor, o Senhor sabe tudo. Então Jesus nos pede que nós o amemos. Não apenas que o conheçamos, que conheçamos o seu evangelho, que conheçamos as suas palavras, mas que nós o amemos. Quem ama Jesus? Precisamos questionar ou refletir a respeito do nosso amor por Jesus. Pedro, tu me amas? Condição de alto nível para ser um discípulo de Jesus. Quase sempre nós pensamos em seguir o Mestre, seus conselhos, seus mandamentos, seus ensinos, e até imitá-los em algum momento, mas quando se fala em amor a Jesus, parece algo que não se comenta muito. Pedro, tu me amas? Então Pedro, ali naquele momento, foi reabilitado. A autoestima dele estava baixa, havia negado, em suas lembranças, aquele olhar de Jesus quando saiu do interrogatório da casa do sumo sacerdote. Olhou para ele e o galo cantou, depois de 3 negativas. Então Pedro estava abatido moralmente, e não só Pedro, todos os seus apóstolos estavam abatidos, estavam extremamente entristecidos. Alguns até duvidavam que ele fosse o grande Messias. Mas a partir dali, Simão Pedro deu testemunhos. A partir dali, Simão Pedro usou de todos os seus talentos para firmar a igreja do Senhor sobre a rocha, sobre a pedra moral que era Pedro, que era Simão. Então vamos ver algumas estratégias que Pedro teria usado, estratégias de negociação, para que pudesse atender ao pedido do mestre. Você pode ficar sentado? Pode sentar. Você vai lendo. A primeira estratégia: conhecer suas forças e saber mostrá-las. Leia aí, por favor. Primeira.
Quando Jesus chamou Pedro para apacentar as ovelhas, é porque ele sabia que Pedro tinha força moral para isso. Pedro tinha condições de organizar o seu colegiado, os seus apóstolos. Pedro tinha capacidade de gerenciar todo o programa do Evangelho. Só que Pedro não sabia. Quantos de nós temos talentos e não conhecemos esses talentos? É necessário que se conheça a força que tem e que se saiba mostrar. É como alguém que vai buscar um emprego. O currículo que nós apresentamos é a força demonstrada, mas a verdadeira força vai ser demonstrada com o trabalho, com o tempo. Então, conhecer as forças. Quantas vezes nós enterramos talentos que nem conhecemos? Existem verdadeiras empresas hoje que cuidam para descobrir talentos. Você sabia que seria ótimo nisso? Não, não sabia. Pois é, você tem um talento natural, como também aquele que não tem um talento natural, mas pode desenvolvê-lo. Jesus chamou Pedro e disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. O cristianismo foi construído por Pedro, sob a inspiração do mestre, que não construiu nada. Veio trazendo uma lição universal, mas Pedro institucionalizou o cristianismo e teve que administrar as potencialidades de Paulo, de Tomé, de Tiago, de João, dos discípulos, para que a casa do caminho, para que a programação de levar o evangelho a toda a gente, como Jesus disse, a toda criatura, pudesse se consolidar. Então, precisamos conhecer nossas forças e saber demonstrá-las com humildade, mas em alguns momentos com firmeza, para que o outro possa entender que nós temos a capacidade para isso. O segundo é ter paciência. Lê o segundo. Ter paciência. Ter paciência. Nós proferimos uma palestra aqui nessa casa, o título é A Paciência. Eu sugiro que os irmãos assistam essa palestra. Eu sempre ouço essa palestra para me acalmar, e eu consigo me acalmar depois que ouço a minha palestra sobre a paciência. Quando eu fico impaciente, eu ouço a minha palestra, a paciência. Lá tem mais de 20 mil acessos, eu acho que 19 fui eu que acessei. Deixa eu me acalmar um pouco aqui, fico nervoso. Eu brinco sempre e digo, eu quero suco de maracujá, e o pessoal fala, o senhor está nervoso? Eu não tomo suco de maracujá para ficar calmo, eu tomo suco de maracujá para ficar menos nervoso. Então, de vez em quando, realmente, esse mundo nos aborrece. E eu fico nervoso, impaciente. E eu ponho a palestra lá. Emílio Brasileiro, a paciência. Memorizem. A paciência. O que é paciência? A paciência é saber esperar o tempo do outro, o tempo de Deus, o tempo da vida, o tempo necessário para que aquilo aconteça. Pedro teve muita paciência ao longo do caminho, a partir do momento que o nosso Senhor saiu desse planeta. Sem a paciência de Pedro, nós não teríamos os seus evangelhos escritos por diversos apóstolos e discípulos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Marcos foi um evangelho ditado por Pedro. O evangelho de Lucas teve o apoio de Pedro e o apoio da Mãe Santíssima. Mateus, que escreveu o seu evangelho para convencer os judeus de que Jesus era o Messias, fez um trabalho extraordinário quando escreveu o Sermão da Montanha. E João, o evangelho místico, belíssimo,
tratando das lições mais profundas, chamando o mestre de pão da vida, o Evangelho de João, que foi escrito quando ele tinha 90 e poucos anos, em Éfeso. O mais místico dos evangelhos, o mais profundo dos evangelhos. Então Pedro teve muita paciência. Paciência que outros apóstolos não tiveram. Paciência que muitos não tiveram. Mas graças à paciência de Pedro, foi possível nós herdarmos a cultura dos ensinos de Jesus. Terceiro, gerar confiança no lado oposto. Gerar confiança do lado oposto. Simão Pedro inspirava confiança tanto entre os judeus quanto entre os cristãos. Pedro era a rocha da confiança. Confiança é uma virtude muito difícil de se conseguir e de se obter socialmente. Confiar é mais difícil do que amar. Tanto que nas Escrituras dizem: maldito do homem que confia no outro homem, no sentido de esperar demais. Não que não devamos confiar, devemos confiar no ser humano, mas não esperar demais dele. Nunca esperar a perfeição. Então Pedro gerou confiança. Sem essa confiança, o Evangelho de Jesus não seria consolidado, levado a toda parte. A igreja do caminho, a casa do caminho, não teria uma quantidade imensa de doentes. A última palavra sempre era de Pedro. Paulo falava, Lísias falava, Tomé falava, Tiago falava, João falava. Pedro falava e depois ninguém mais falava. Pedro era rocha, Pedro era pedra, Pedro era firmeza, Pedro era equilíbrio. Simão Pedro foi a segunda pessoa depois do Cristo. Próximo. Conhecer as necessidades de quem está do lado de lá. A Casa do Caminho, segundo os relatos da obra maravilhosa de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, o amado Chico Xavier, deixa bem claro pela revelação espiritual o quanto que Pedro recebeu como doentes incuráveis, portadores de ansenias e os leprosos da época. Pedro organizou um trabalho social para atender às necessidades do lado de lá. Quando alguém conhece as necessidades do outro, fica fácil saber como ajudar o outro. Mas quase sempre nós pensamos que o outro necessita disso ou daquilo. Claro que quem mais sabe sobre o que necessita é o próprio necessitado. Mas muitas vezes o necessitado não sabe. Então precisa de uma luz. Simão Pedro ouviu mais do que falou na sua existência. Não foi o grande pregador, não foi o grande orador como Paulo, que arrebatava multidões, mas foi aquele que ouviu. E quem ouve mais, conhece mais as necessidades do outro. Os professores, nós deveríamos ouvir mais os nossos alunos. Os casais deveriam ouvir mais o outro. Eu soube outro dia que, nos Estados Unidos, o homem nunca se refere à mulher sem que ela não pergunte alguma coisa. Ele não puxa a conversa. Ele espera que a mulher converse. Se a mulher conversar, ele conversa. Se não conversar, não conversa. Eu fiquei impressionado. Nossa, é tão bom, né? A conversa não acaba nunca, né? Você sabia disso? Pois é. Um amigo meu dos Estados Unidos falou: Emílio, tem um grupo aqui que, se o homem não puxar a conversa, não tem conversa. A mulher que tem que puxar a conversa. O homem tem que respeitar o silêncio da mulher. O silêncio da mulher é santo. Escutando aí, né, bem?
Quem falou que é difícil aqui? Mas a mulher silencia. O silêncio da mulher é oração. Próximo. Saber criar um clima de cooperação. Saber criar um clima de cooperação. O casal está discutindo. Olha como é que é a cooperação. Olha, eu vou te explicar. Se eu estiver errado, você me corrige. Quem é o homem que faz isso, o marido que faz isso com a mulher? Eu tenho uma força, né? Eu sou mais inteligente, sou mais isso. Pedro soube criar um clima de cooperação. Todos os apóstolos de Jesus seguiram a programação sob a recomendação e a orientação de Pedro. A grande missão de Pedro, ele cumpriu, que foi união. Cooperação, meus irmãos, é união. E união tem um nome, família. Onde há união, há família. Onde há desunião, não existe família. Então, a grande preocupação de Pedro, em momentos graves, em momentos delicados, foi manter a união entre os seus discípulos. Poderíamos pensar que a união entre eles é o que Jesus queria: pacifica as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Essa pacificação não está só no exterior, a pacificação também é um gesto interior. Pacifica-nos. Pacificação entre consciência e atitude. Próximo. Planejar, exercitar e controlar a negociação dentro de uma sequência lógica, pré-determinada. Nada foi feito, nenhuma comunidade cristã foi edificada, mesmo sob as orientações de Paulo, sem a organização de Pedro. Pedro não era um controlador, mas era uma pessoa organizada. Quem foi que contou 150 peixes? 153. É curioso. Quem é que se importa em contar a quantidade de peixes que foi pescada ali? Quem contou foi Pedro. Ele era o chefe. Ele que comandava a pescaria. 153. Se esse grande pescador teve o cuidado de contar quantos grandes peixes foram pescados, 153, isso já é um sinal do quanto ele era organizado. Porque só uma pessoa organizada é para fazer isso. Como eu não sou, eu jamais faria isso. Que curiosidade! Quem contou? Os discípulos. Mas quem mandou? Pedro. Ele mandou contar. Contem aí quanto que nós pescamos. 153 peixes. Não é curioso? Meus irmãos, precisamos sempre perguntar o porquê de tudo que aprendemos. Por que os discípulos contaram a quantidade de peixes que foram pescados ali? Por quê? Porque Pedro determinou. Isso demonstra que Pedro era uma pessoa organizada. Então, tudo que ele fez foi de forma organizada. Ele era um empresário da pesca. Ele era uma pessoa que sabia cuidar não só da disciplina espiritual, mas também da organização. Pedro era organizado. O mais organizado dentre todos os discípulos. Próximo. 8º, tornar suas ideias atraentes. Quando chegava um rico, execrado pela família, segundo Atos dos Apóstolos, que foi por esse trabalho que Emmanuel também se inspirou para escrever o livro Paulo e Estevão, pessoas que desfrutaram da alta sociedade romana, judaica, e que chegavam ali, na casa do caminho, carentes,
ali se encontrava o indivíduo extremamente triste, porque foi abandonado pela família. E encontravam em Pedro a condição, não só de ouvinte, mas de orientador. E muitos se curavam, e ao se curarem, passavam a ser também divulgadores e praticantes do Evangelho. Próximo. 9. Sensibilizar quem estiver do lado de lá. Quando Pedro tocava os corações, tornando os ensinamentos do Cristo atraentes, também ele sensibilizava através do perdão. É verdade, meus irmãos, que o perdão não é atraente. A ideia de perdoar não nos atrai. Mas a ideia do alívio que o perdão nos oferece, isso nos atrai. Experimente perdoar, você vai sentir uma leveza. Aí a pessoa perdoa para ficar leve, não porque quer perdoar, porque no fundo quer que o agressor não se dê bem na vida. Qual é a ideia atraente que Pedro levava? A sensibilidade do coração, a ideia da vida eterna, a ideia da existência da justiça divina. Porque se não existir a sensibilidade, a consciência de uma justiça divina, não é possível sensibilizar, não é possível seguir os caminhos do Senhor. Toda ideia pode ser atraente, menos fazer uma coisa que a gente não gostaria. Mas eu não estou animado. Vou dar um exemplo rapidinho. Muitos anos, tinha um vendedor em Goiânia dos títulos de privê de Caldas Novas. E existia um homem que não queria comprar título de privê, mas a esposa queria. E sempre a esposa ligava, querendo que a empresa mandasse um vendedor lá para convencer o marido. E toda vez que mandava, o marido dizia: eu não quero, não já falei que eu não quero? Até que resolveram mandar o campeão de vendas, aquele que vende mesmo. Todo mês era o campeão de vendas dos títulos de privê de Caldas Novas. E lá foi o campeão vender. Bateu a porta e se identificou: olha, eu sou o vendedor do título privê. Aí o homem: mas eu não já falei, você já é o quinto a aparecer aqui. Olha, por favor, só se retire, porque eu não quero saber disso aqui não. Aí o homem falou assim: olha, tudo bem, você não vai comprar não. Só tem uma água para me dar, um copo d'água? Aí o homem falou: tudo bem. Aí fez o que não devia, deixar um vendedor entrar dentro de casa. E logo um campeão. Aí o vendedor entrou e logo percebeu qual era o ponto fraco do homem. Ideia atraente, sensibilizar o outro. E percebeu que o dono da casa gostava muito de colocar certificados com moldura na sala. E quem tem aqui, ou quem já viu, o diploma, né, nem certificado, o diploma do título de privê é a coisa mais linda que eu já vi. Com letras douradas, com o nome da pessoa. Você conhece? É uma coisa linda. Já teve o diploma? É lindo o negócio. Aí o vendedor olhou assim e falou: já sei. E veio o Senhor trazendo a água, bebeu. E disse: olha, eu estava reparando, parabéns, você tem muitos diplomas, muitos certificados. Ele falou: eu estava aqui pensando. Ele pegou, abriu a mala e mostrou o diploma. Aqui, foi na parede. Eu fiquei imaginando esse diploma nesse lugar aqui, no lugar central. Quando o homem olhou para aquilo, falou: olha, a minha esposa está querendo, eu não quero, mas como é que são as condições mesmo? Vendeu. E preparou o diploma, colocou na melhor moldura que podia encontrar, e o homem, quando chegou lá com o diploma, o homem disse: já reservei o lugar, é bem aqui, onde o senhor disse que deveria ser. O olhinho dele brilhou. O diploma é seu ponto fraco. É como a irmãzinha que diz assim: vamos lá puxar de bebê da minha amiga.
Você acha que eu vou sair domingo à tarde para poder chá de bebê da sua amiga? Tudo bem, você não quer ir? Ela tem um irmão bonitão, não tem namorada, mas o rapaz é, daqueles. O rapaz bom, se eu não tivesse namorado, até namoraria o rapaz. Olha, eu vou para te acompanhar, fazer caridade. A ideia ficou atraente. Lavar carro ninguém gosta, mas se o pai disser, lava o carro, depois você pode sair com a sua namorada, ficou atraente. Você pode transformar uma ideia repugnante, indesejável, numa ideia atraente, basta que você sensibilize o outro. E Pedro sabia fazer isso como ninguém. Ele recebeu Estevão, ou Gesiel, numa condição dificílima, e tornou o cristianismo uma ideia atraente para Gesiel. Os seguidores do Cristo tornavam ou consideravam o pensamento do Cristo ideias atraentes. Meus irmãos, as pessoas buscavam Jesus para ouvir seus ensinos, buscavam suas curas. A ideia atraente era a cura. Ele mesmo disse: se eu não operar esses sinais, vocês não acreditam em mim. A ideia atraente para aquelas multidões, porquanto Jesus curou milhões de pessoas, era a cura. Vamos lá, ele vai curar você. A ideia atraente é a cura. Foi a cura. Depois, ideias atraentes em outros níveis mais avançados. Pedro sabia fazer assim. Ou seja, a riqueza mostrava para o nobre. A riqueza maior, a nobreza maior é a nobreza do espírito e não os títulos terrenos. Pedro sabia fazer isso. Sem essa sua capacidade de persuasão, de convencimento, não teríamos tantos enfermos convertidos ao Evangelho. Ou quantos enfermos que desencarnaram felizes, resignados, diante do abandono dos seus familiares. A ideia atraente, seu familiar não quer, mas agora você encontrou uma irmandade, existe uma família, o Pai é nosso, somos irmãos. Olha o que Jesus disse, confiança completa na mensagem de Jesus. Próximo. Ser verdadeiro, mantendo a calma, mesmo diante de eventuais agressões. Ser verdadeiro, meus irmãos, o que significa ser verdadeiro? Ser verdadeiro, a princípio, é não mentir. Mas não significa dizer que temos que dizer toda a verdade, porque nem sempre o outro suporta toda a verdade. Cuidado com a ideia de ser verdadeiro. O próprio mestre disse que enviaria um consolador para falar coisas, que é a doutrina espírita, que é o espiritismo, que ainda a humanidade naquele tempo não entenderia. Mas nunca abrir a boca para mentir. Ser verdadeiro, a princípio, é não mentir. E dizer a verdade na possibilidade, ou na proporção, ou na condição do outro que vai ouvir a verdade. Nem sempre a verdade liberta. Às vezes a verdade pode destruir. A verdade liberta para quem tem nível de receber a verdade. Mas a verdade pode destruir. Já pensaram os irmãos, se nós fôssemos dizer tudo para o nosso próximo, se eu fosse dizer tudo o que eu penso para minha esposa? Tudo. Diga tudo que você pensa, fale, desabroche, diga tudo. Isso só psicólogo. E mesmo assim você tem que pagar para ele. Ser verdadeiro. E hoje com a internet não dá para mentir mais. Tudo hoje é filmado. Sorria, você está sendo filmado. Na rua, aqui dentro da casa espírita, você está sendo filmado o tempo todo. Ser verdadeiro. Mas é melhor omitir do que mentir. Mas você não me disse, você não me perguntou. E se você perguntar e o outro não responder, melhor que o outro diga: olha, eu não posso responder a sua pergunta. Por quê? Porque eu acho que você não ia gostar da resposta. Então, não pergunte, que eu não vou responder.
ou então desconversa. Mas tem que ser verdadeiro. Nunca mentir. E depois de ser verdadeiro, qual é? Você sabe de qual que é esse? Eu Não. juntei 2. Manter a calma, mesmo diante de eventuais agressões. Meus irmãos, nós vamos ser agredidos. Ninguém escapa. Nós vamos ser agredidos e a pior das agressões é da indiferença. Existe a agressão direta, existe a agressão indireta. Manter a calma. Pedro foi agredido, Pedro foi desafiado e ele manteve a calma. Emmanuel conta que teve um momento que estava havendo uma discussão muito séria entre Paulo e Tiago. Tiago, defensor da instituição, e que concordava em fazer alguma concessão com o judaísmo. Paulo não, irredutível, cristão puro, sem misturar cultura judaica no cristianismo. E teve um momento que, diante das discussões acaloradas, e que deixaram a Pedro para que Pedro pudesse tomar a decisão, Pedro apenas disse: meus irmãos, vamos orar. Pedro não podia ficar naquele momento do lado de um ou do outro, não podia tomar partido. Vamos orar. A saída diante de 2 grandes argumentadores que tinham suas razões e razões fundamentais. Porque também Tiago tinha razão quando defendia que se deveria manter um pouco de flexibilidade diante dos judeus. E Paulo, que não admitia isso. Paulo sempre foi muito firme, muito fiel. Paulo não aceitava misturar trigo com joio. Mas Pedro sabia e entendia que às vezes é melhor deixar que o joio cresça no meio do trigo, para que no futuro, na colheita, se faça a separação. Pedro foi o grande agricultor que soube conviver com trigos e com joios. Naquele momento delicado, não foi fácil administrar os discípulos de Jesus na sua ausência, porque eram homens inteligentes, poderiam não ter títulos, mas eram pessoas dotadas de grande sensibilidade. E depois veio quem? Um doutor da lei, Paulo de Tarso. E Pedro soube fazer isso. Conhecer o assunto em todos os sentidos, os pontos que lhe interessam e os pontos que podem interessar a quem estiver do lado de lá. Ninguém conheceu melhor Jesus do que Pedro. Pedro era apaixonado por Jesus. Pedro era emocional. Mas com o tempo ele passou a ser mais racional, porque aí ele tinha que exercer a liderança. Ninguém conheceu melhor os propósitos do Cristo, propostas sociais, objetivos espirituais do que Simão Pedro, o grande pescador. Então ele conhecia. Certamente ele se perguntava: o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Título de uma obra que os evangélicos gostam muito: Em seus passos, que faria Jesus? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Isso é, Pedro curou a muitos. A sua sombra por onde passava também curava tantos. E quando alguém pedia alguma coisa, ele não tinha na hora, ele disse: eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Pedro não foi só um apóstolo de Jesus, foi um grande conhecedor do seu espírito, da sua natureza, da sua vontade. Simão Pedro, a rocha. Prosseguindo. Cumprir o prometido. Cumprir o prometido. Meus irmãos, não tem coisa pior do que prometer e não cumprir. Temos a liberdade para prometer, mas temos a obrigação de cumprir. Pedro cumpriu o seu dever. Ele
foi sentenciado à crucificação. Teria o privilégio de ser crucificado como seu Senhor. Mas até no último momento ele venceu a tentação. Não quero ser crucificado como Jesus. E aí os romanos disseram, pode deixar que a gente vai dar um jeito nisso. E o crucificaram de cabeça para baixo. Tamanha autoridade de Pedro. Tamanha força. Foi o apóstolo que, quando chegava em suas viagens, era esperado. As igrejas estavam sempre esperando Pedro para pacificar com a sua presença, com a sua sabedoria. Pedro nunca negou Jesus. Usou de uma estratégia para não ser preso, porque ainda sonhava em libertá-lo. Negar Jesus significa repudiá-lo, dizer que não é discípulo, repudiá-lo interiormente. Isso ele não fez. Nunca negou o seu amor. Mas o que é emocionante é que ele poderia ter escolhido a mesma morte do seu Senhor e ficar na história. Simão Pedro foi crucificado tal qual Jesus de Nazaré. E ele não quis isso. Não, isso eu não quero. Até no momento da morte, ele soube ser grandioso. Ele soube ser grande. Soube ser a rocha. Próximo. Registrar por escrito os acordos que fizer. Meus irmãos, se os evangelhos não fossem escritos, não seria possível conhecermos o que nós conhecemos. Acabamos de concluir uma obra que começamos há 16 anos e concluímos essa semana. Título do livro: Tratado dos Evangelhos. O estudo profundo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João já foi para a editora. Eu costumo dizer que professor tira férias, escritor não tira, mas agora eu estou de férias. Estou de férias. Tratado dos Evangelhos. Judê, prepara. Está vindo aí. Tratado dos Evangelhos. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente propõe, coloque no papel. Não confiemos na memória. Os acordos têm que ser escritos. Escrever. E Jesus falou em seu Evangelho em vida. Lá, diante de Maria de Betânia, ele disse: no Evangelho, eu quero que todos falem o que essa mulher fez comigo. Ali ele já tinha mandado, já tinha ordenado, é para escrever. Mas não puderam escrever tudo, como João disse. Não dá para escrever tudo, o mundo não caberia de livros. É bom escrever. Escreva o que você quer, seus objetivos, seus propósitos. Materialize seus desejos através da escrita, para que tenhamos mais foco, tenhamos mais concentração. Evitar voltar atrás em sua decisão ou proposta. Só fazer isso se realmente for necessário. Não podemos desistir de nada, a não ser que venha causar algum dano moral ou material ao outro. Mas é interessante como nós voltamos atrás. É impressionante como nossas energias morais ainda estão muito vulneráveis. Não há muita firmeza na força moral. Há muita concessão. Eu esqueceu tenho aí o 10º, que é fazer concessões, e eu vou falar no final. Então, precisamos fazer isso. Depois, não se deve procurar vencedor ou vencido, porque ambas as partes sairão ganhando. Numa negociação não há vencedor, o negócio tem que ser bom para todos. Todos somos vencedores. Eu brinco muito isso com meus alunos. Professor, eu acho que eu não tenho... Falei, que isso, você é um vitorioso. Mas por que você acha que eu sou vitorioso? No meio de 500 milhões de espermatozoides, você fecundou, você é o máximo. Você já percebeu isso? Tem coisa pior do que nascer? 500 milhões para uma vaga, no máximo 2. E você está aqui.
Você é um vencedor, mas não se pode se vangloriar com as vitórias. Como o mestre disse, acabou de escrever um livro, muito bem, parabéns, diga apenas, eu sou um servo inútil. Porque outro poderia ter feito isso, e muito melhor. E foi proposital você não ter lido o 10º mandamento daí, que é fazer concessões. Fazer concessões significa ser flexível. Olha, não é do seu jeito, não é do meu jeito, vamos fazer assim? Você quer por 10, eu quero por 8, vamos fazer por 9? Fazer concessões significa a flexibilidade do espírito, amadurecimento da alma, sabedoria da consciência. Porque o inflexível sempre encontra dureza diante da sua inflexibilidade. Eu tenho uma amiga que gosta de reprovar aluno por 1/10. Um dia ela foi reprovada por 1/10. E ela disse, eu não entendo porque eu fui reprovada por 1/10. E eu não quis dizer para ela que ela foi reprovada por 1/10, porque a vida reprova por 1/10 quem também reprova por 1/10. Perdoar 70 vezes 7 vezes é o máximo de toda a negociação, é o máximo de toda a flexibilidade, é o máximo de toda a concessão. Há quem diga que saber fazer concessões talvez seja o único princípio que demonstre quem é o bom negociador. Paulo poderia até achar Pedro flexível demais, e Tiago também, mas foi graças às suas concessões, à sua flexibilidade. Claro que tem coisas que a gente tem que ser um pouco mais radical, firme, mas não em tudo, principalmente num mundo como esse, tão relativo, tão frágil, onde o nosso amor é tão carente de sustentação. Se a pessoa não disser que não nos ama, nós não acreditamos, tem que dizer todo dia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se passar uma semana sem dizer eu te amo, a gente pensa, não ama mais. Saber fazer concessão é ser simples, é ser humilde, é ser indulgente para com os outros, e rigoroso ou rigorosos para conosco mesmo. Então Simão Pedro cumpriu todos os mandamentos de uma ótima pacificação. Ele soube atender os pedidos de Jesus, mas para pacificar, apacentar as suas ovelhas, ele teve que realmente amá-lo, amar Jesus com toda a alma, dando nossas vidas por Ele, para Ele, porque Ele é o diretor dessa casa espiritual chamada Planeta Terra. Ele é o nosso diretor, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso sábio. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, pela sua condição, pelas suas verdades. E Pedro soube fazer isso, também Paulo, também Tomé, também Tiago, também Natanael, também Filipe, também André, Judas Tadeu, tantos outros, até Judas Iscariotes, que queria implantar o reino dos céus através do Império Romano, equivocou-se. Mas até Judas amou Jesus profundamente. Mas o amor não é garantia de sucesso. A garantia do sucesso é amor e sabedoria. Amor com sabedoria e sabedoria com amor. O apóstolo Pedro foi um homem sábio, foi um homem amoroso, como João, firme como Paulo, prudente como Tiago, e foi fiel como Maria de Nazaré. Muita paz a todos, meus irmãos, que o nosso querido e amado Mestre continue entre nós e na sua singeleza, nos dando o seu pão, o seu peixe, para que nós sintamos um pouco mais de alegria de viver. Muita paz. Nosso carinho, nossa gratidão ao companheiro Emídio, pelas palavras esclarecedoras e confortadoras. Também ao nosso companheiro Rai,
pelo estudo do Livro dos Espíritos.